já comentei aqui sobre a expectativa da Selic, né? A gente tem decisão hoje do Copom. A expectativa é que fique aí nos 13,75, mas a queda ela já é prevista, né? A gente vai ter aí provavelmente em agosto ou setembro. E aí venho com a minha pergunta aqui de qual é o cenário, né, para os fundos imobiliários a partir disso, né? Essa perspectiva já bem breve, né, da queda dos juros. E aí a pergunta aqui que a gente até deixou na foto aqui, na thumb, né? Os FIIs são a bola da vez? Boa, Paula. Eu acho que é uma boa alternativa assim, para capturar essa queda de juros. A gente sabe, é uma classe já listada em bolsa, inversamente correlacionada com a curva de juros. Então, se até você observar o último grande bull market aqui do mercado brasileiro entre 2016 e 2019, mesmo antes da Selic cair na época, de 14 para 13, etc., isso em meados de 2015, os ativos já andavam, né? Já andaram. Então, eles anteciparam um pouco essa queda, os fundos imobiliários, como eu falei, fizeram esse movimento, assim como boa parte do mercado. Então, o que a gente está vendo agora é muito semelhante, guardadas as devidas proporções. E nossa visão, assim, especialmente para ativos de tijolos, né, que são mais sensíveis aí a movimentos de curva de juros, NTNB longa e tudo mais, eles são boas alternativas para capturar essa queda aí da Selic. É claro que hoje, de hoje para amanhã, pode ter muita coisa ou nenhuma sinalização, né? Acho que a reunião de hoje é importante para ver qual é uma sinalização de agressividade do BC aí para eventual queda em agosto, 25 bips, 50 bips. O mercado ainda está um pouco indeciso em relação a isso. Mas, de qualquer forma, esse movimento que a gente viu nos últimos 2 meses aí de FIX, subindo um pouco mais aí de 10%, em torno de 10%, já dá um exemplo do que é a magnitude dos juros aí, vamos dizer assim, para a valuation de fundo imobiliário. Claro que outros ativos também capturam isso. O fundo imobiliário deve ser alocado de uma forma adequada ao seu perfil no portfólio. Então, mas de qualquer forma, vemos aí um cenário bem mais otimista para a categoria nos últimos 2 meses, né? Tá, legal. A gente viu nesses últimos 2 meses, né, que nem você falou, e essa alta de 10%. Acabou já antecipando essa perspectiva, ou a tendência realmente é de subir mais aí o IFIX, a perspectiva realmente ela é mais positiva em relação a mais crescimento? Sem dúvida, é o que eu tenho falado, apesar tá aí na tela, apesar do IFIX ter batido aí 3.100 pontos, desde janeiro de 2020 não batia isso, a máxima histórica é 3.200, 3.200 e pouco, apesar de estar mais próximo, né, dos valores máximos, praticamente todos os setores continuam descontados, né, em várias métricas. Se você olhar, dividend yield do IFIX está num patamar elevado, se comparado à média, o spread do dividend yield sobre a B de referência ainda bastante elevada, tem um gap aí de 150 bips grande aí para capturar em relação à média. Os próprios descontos sobre valor patrimonial, se olhar a média dos setores aí, dos segmentos, logística, lojas corporativas, shopping, você ainda vê muito desconto, e mesmo no crédito, assim, high grade, que é um segmento que a gente também gosta. Então, por mais que tenha observado aí uma arrancada importante, caso esse cenário otimista se concretize, acredito que seja só o começo, tá? Legal, então a perspectiva, desculpa te atrapalhar, Não. Então já a perspectiva é boa, você falou aí que a máxima é 3.200 e pouco, né? Uhum. Você já vê batendo essa máxima histórica? Vai depender um pouco desse contexto macroeconômico, né? Eu não sou... Aí, para o curtíssimo prazo, eu não tenho tanta bola de cristal. Acho que os fundos subiram bem, assim. Eu não consideraria uma correçãozinha em alguns setores, algo nesse sentido de curtíssimo prazo. Mas, se o cenário, de novo, o cenário favorecendo, certamente vai chegar lá.
Show de bola, ótimo cenário aí para os FIIs. E aí, gostaria de focar num setor em específico aqui, porque a gente também está vendo, claro, né, essa perspectiva de queda e colaborando com isso a desaceleração da inflação, né? Então, a gente tem toda essa relação. E o mercado também vem reduzindo as projeções para o IPCA, né? A gente teve agora, vem caindo, né? O último relatório Focus chegou a IPCA 5,12 no final de 2023, né? E aí gostaria de te perguntar, ainda vale a pena apostar em fundos imobiliários indexados à inflação? E se ainda vale a pena, o que você poderia falar aí que seriam boas opções? Boa. Não, vamos lá. Eu acho que nesse caso a gente tem que separar um pouquinho entre tijolo e papel, né? No caso do tijolo, a grande maioria dos imóveis aí dentro dos fundos possuem contratos indexados à inflação, né? São corrigidos pela inflação. E, claro, uma inflação menor significa, eventualmente, uma correção de menor magnitude ali em cima dos contratos. Só que isso acaba sendo muito caso a caso, porque nos últimos 2, 3 anos a gente teve movimentos inesperados pelo mercado, tanto pandemia, que teve que promoveu, vamos dizer assim, que os proprietários oferecessem descontos para os locatários. Então, alguns desses descontos ainda estão sendo dissipados nesse ano mesmo, 2023. Então, não é uma ciência exata essa da inflação. Ainda assim, você selecionando fundos de tijolos de qualidade, com bons portfólios, demanda na região, né, bem localizados, esses caras normalmente repassam aí aluguéis acima da inflação. Então, mesmo com uma inflação abaixo, você ainda tem oportunidade de ganho real ali na sua geração de renda mensal dos aluguéis. Outro ponto também importante, que influencia também os portfólios de crédito, é que um arrefecimento da inflação é positivo no ponto de vista de risco de crédito, né? Uma inflação menor alivia um pouco os custos dos locatários, dos devedores de crédito imobiliário, e isso favorece aí uma inadimplência mais controlada. E nesse momento da economia, no qual a gente tem uma Selic de 13,75, que impacta negativamente o crescimento econômico, né? Você ter um controle moderado de inadimplência, ele é bem favorável. Então, eu não vejo com olhares pessimistas esse arrefecimento da inflação, pelo contrário, eu acho bom uma perspectiva de risco de crédito locatário e sem contar que favorece muito o ambiente macro. Aí falando especificamente dos fundos de crédito, tem vários fundos de crédito e fundos de papel que possuem carteiras IPCA+, IPCA+, 7, IPCA+, 8, IPCA+, 6,5 ao ano e etc. Nesses casos, há uma ligeira ancoragem aí do mercado com o terceiro trimestre do ano passado, quando a gente teve uma deflação, né? Esses fundos reduziram consideravelmente seu pagamento de proventos durante esse intervalo, porque a inflação foi deflação, né? Você tem uma correção negativa de alguns CRIs, que não possuem um piso aí de zero, vamos dizer assim, para essa correção. Então, acho que o mercado fica um pouco receoso por conta desse histórico recente, mas a verdade é que para o curto, médio prazo, a gente não... deflação é um cenário, vamos dizer assim, é difícil de acontecer, né? Aconteceu ano passado, mas ele é bem improvável para o Brasil, especificamente. Então, não é que isso vai acontecer de novo. É possível que você tenha, assim, um arrefecimento marginal do provento de curto prazo de alguns fundos, mas ainda vejo com atratividade esses fundos high grade, especificamente, dado que, se você comparar o spread da carteira dele sobre B, você vai encontrar uns 200 até 300 bips de desconto. Esses fundos também estão descontados a patrimonial. Caso essa curva de juros continue arrefecendo, esses caras tendem a ganhar com a marcação a mercado das suas carteiras, então isso é valorização patrimonial na veia, mais rápido que até os fundos de tijolos. Então eu também gosto deles, tá? Acho que a gente está em um ponto da indústria que tanto fundos de tijolos quanto fundos de papéis estão em momentos interessantes para investir, é claro, guardada aí a qualidade, né? Você tem que ter uma boa seleção aí de qualidade desses papéis. Com certeza, Caio. E aí, queria emendar aqui, acho que foi, deixa eu ver, a Margarete mandou uma pergunta aqui. Caio, para quem está montando uma carteira agora com 50 mil,
50 mil reais. Quais FIIs você indica agora? O que você Boa. poderia dar de dica aí para ela? Vamos lá, Margarete, assim, com 50 mil, assim, se for, eu não sei se é a sua carteira completa ou é sua carteira só de fundos imobiliários. De qualquer forma, o fundo imobiliário ele é muito interessante para o investidor iniciante, porque ele tem um baixo valor de entrada, então você consegue comprar uma cota de alguns fundos com R$10, sabe? E o lote padrão é uma cota só. Então você já consegue, mesmo que essa seja sua carteira inteira, você já consegue fazer um portfólio bem diversificado de FIIs, ali, de no mínimo 5 FIIs, ideal, em torno de 10, 8, 10, acho que é um número bom. Nesse caso, eu acho que até passando para essa parte do tijolo, como eu falei, você vai entrar em um veículo que pode capturar uma queda de juros, um veículo interessante para isso é um veículo de logística que a gente gosta, que é o HGLG11, que é o Fundo de Logística do Credit Suisse. É um fundo super tradicional no mercado, já tem um histórico de gestão bem relevante, um track record bem interessante, está em um processo aí de emissão de cotas, já está concluindo, e tem aí um pipeline interessante para adquirir. Na nossa visão, ele até ficou um pouquinho atrás do mercado nas últimas semanas, devido até esse processo de emissão, possui aí rendimentos acumulados na carteira, então, por mais que exista, assim, uma vacância ali dentro do portfólio, ela deve ser endereçada, ao menos parte dela, no curto, médio prazo, e é um fundo que você vai conseguir capturar tanto um dividend yield interessante, na casa de IPCA mais 8, IPCA mais 9, sem contar as distribuições extraordinárias que o fundo normalmente faz, e um ganho de capital ali de 10, 15%, em um cenário neutro, vamos dizer assim, um cenário positivo, aí você tem uma valorização ainda maior. Maravilha. Bom, a Margarete respondeu aqui, diz que esse valor é só para investir em FIIs mesmo, né? Então, acho que fica a dica ali, fica a dica que você falou antes, né? De mais ou menos 8, é isso mesmo? Vamos dizer assim, se uma carta, não sei se você está procurando renda, vai depender um pouquinho do seu perfil, mas supondo que você vai alocar 10% em fundos imobiliários, se a gente vai falar de 5 mil reais aqui, você consegue fazer uma diversificação já bem interessante, de 8 fundos, se você tiver uma dificuldade de controle, 5 fundos, mas acho que 8 a 10 já comporta bem.